Queridos, nós vivemos hoje numa cultura farta de sexo. O sexo compra, o sexo vende, o sexo cria conexões, o sexo alivia. Farta de sexo. Você não precisa sair de casa hoje para ter sexo. Você não precisa pagar. E eu falo isso porque trabalho na área da sexualidade e todos os dias recebo testemunhos de pessoas que vivem em pontos de pegação. Rodoviárias, pontos de pegação, não só rodoviárias. Onde o sexo é gratuito, onde você não precisa de relação. Porque você não quer a relação, você quer o ato, o gozo. E se o sexo por si só se bastasse, nós não teríamos também uma geração sedenta de intimidade. Então nós vemos aqui algo muito contraditório. Nós temos sexo sobrando, as pessoas estão fartas de sexo e sedentas de relacionamentos profundos, vazias. Você sabia que no Japão tem uma onda aí, uma moda nova, onde existem pontos de abraço, R$50 por um abraço? Porque as nossas relações estão superficiais. Nós estamos carentes de relacionamentos profundos, vínculos verdadeiros. Para compartilhar, para ouvir, para alguém olhar no seu olho, falar, olha, eu não sei o que fazer com o seu problema, mas eu estou aqui. E a minha escuta é acolhedora, ela não é julgadora, você pode falar. Entende o que eu estou falando? A gente não tem mais isso. Então o sexo por si só, ele não está bastando para essa geração. Para nós que estamos vivendo aqui agora. Não é só você que tem 17, 18 anos, é para todos nós. O sexo ele é considerado a forma mais íntima das relações, mas ele não é. E nunca foi o propósito de Deus. Nunca foi o propósito de Deus que o sexo seja o produto final. Que o sexo por si só se baste. Nunca foi. Por quê? Porque o sexo se tornou uma forma descontrolada de tentar buscar um preenchimento que não está no sexo entregar esse preenchimento. O sexo não entrega tudo, mas ele promete tudo. Ele promete companhia, ele promete alívio, ele promete consolo, ele promete intimidade, ele promete relação. Mas o sexo sem Deus não entrega isso. O sexo sem Deus é uma conexão de corpo e alma. Mas o Espírito não está ali abençoando aquela relação. O que é o vício sexual que a gente se propôs em falar hoje? E aqui são todos os vícios sexuais. Sexo virtual, nudes, sexo oral, sexo anal, pornografia, masturbação, homossexualidade, bissexualidade. Porque aqui nós somos um público cristão que estamos falando para cristãos. Então essa é a nossa perspectiva. O que vamos falar hoje é uma perspectiva bíblica. O vício, seja ele qual for, queridos, é tudo aquilo que está incontrolável na nossa vida. Perdemos o controle. Perdemos o controle. Então você pode estar pensando assim já de cara. Mas eu só me masturbo uma vez por mês. Então eu não estou descontrolado. Eu tenho o controle, porque eu faço pouco. Né? Uma vez a cada 3 meses que eu vejo pornografia, uma vez por mês uma vez a cada 6 meses que eu tenho os meus contatinhos e a gente acaba transando. Então eu não estou descontrolado, é a primeira coisa que passa na nossa cabeça. Agora o vício, queridos, para caracterizar um vício, ele não precisa ser todo dia e nem a todo instante. Ele só precisa que haja o seu descontrole.
ele só depende do seu descontrole, de você não dar conta de dizer não. Tem alguma coisa na sua vida que você não dá conta de dizer não? O quê? Um vício, uma comida, uma pessoa, dependência emocional, vício em pessoas. Não dá conta de viver sem a amiga, não dá conta de viver sem o filho, não dá conta de viver sem o melhor amigo. Dependência emocional, vício no outro. Não dá conta de viver sem o cigarro, não dá conta de viver sem a pornografia, seja uma vez por dia, ou seja, uma vez a cada 6 meses. Se você não dá conta, você é descontrolado. Você entende? Um desejo natural, genuíno, que Deus colocou em nós. Um desejo, porque o desejo veio de Deus, queridos. Deus nos deu o desejo, Deus fez o prazer. Só que não para ser um fim em si mesmo, não para bastar em si mesmo. Mas Ele fez para as relações, consequência de uma relação dentro de um propósito. Consequência de uma relação dentro de um propósito. Mas o desejo se tornou descontrolado, comportamento obsessivo. E aqui a gente tem a primeira justificativa de quem vive entregue a um pecado sexual. Eu dou conta de fazer só uma vez por mês, uma vez a cada 6 meses. Justificativa para aliviar a nossa consciência diante de Deus. Olha, Deus, é só uma vez a cada 3 meses que eu procuro a masturbação, só. E Deus, como eu já estou acostumado ao Senhor me perdoar, então está tudo certo. Ou como eu já estou acostumado a lidar com a culpa nem é tão pesada assim, está tudo certo. Parece que a gente aprendeu a viver debaixo de culpa e condenação, e isso não, parece que não tem mais valia, parece que não pesa mais. Qualquer tipo de atividade sexual descontrolada. Quando que nós nos tornamos incontroláveis? Porque Adão e Eva não eram incontroláveis. Eles eram capacitados em graça a dizer não, esse prazer é bom, tem cara boa, de apetitoso, de gostoso, de que vai me preencher. Mas eles eram capacitados em graça a falar não para aquele pecado. O que havia, queridos, entre o homem, Adão e Eva, e a árvore do conhecimento do bem e do mal? Aonde foi o primeiro pecado, não é? O que havia entre eles dois? Havia uma jaula cercando a árvore? Não. Havia uma consciência moral, que hoje eu entendo que é o Espírito Santo. Havia o que entre os dois? Liberdade. A liberdade antecede a queda. Havia liberdade. O homem era livre porque o pecado não estava dentro dele, estava fora. Então ele era livre para dizer assim: ei, você tem aparência de delícia, de prazer, de gozo. Todos aqui já leram Gênesis, né? O que Gênesis fala da árvore do conhecimento do bem e do mal? Tinha aparência do quê? De culpa e vergonha? Não tinha aparência de morte, né? Eva fala 3 coisas que chamaram a atenção dela. Paladar, o olhar, era bom para obter conhecimento. Então, o prazer do fruto, como ele se apresentava, ele não se apresentava com um gosto de morte, ele se apresentava com um gosto de realização. Como que o fruto se apresentou? Ei, me consuma, porque eu vou fazer você ser igual a Deus. Não foi essa a promessa de Satanás, queridos? Você se tornará igual a Deus. Essa é a promessa do pecado, essa é a promessa do fruto, do primeiro fruto. Você vai ser igual a Deus. É muito mais do que um prazer momentâneo, de um gozo momentâneo. É um prazer eterno. E aí eu fiquei pensando, né, um tempo, por que Deus não cercou aquela árvore? Sob ela havia uma sentença de morte. Havia um prazer em experimentar o fruto? Claro que havia. Mas qual era a resolução? Qual era o final? Morte.
Havia sentença sobre a árvore. Você pode desfrutar, mas vai acontecer a morte. Ok? Eles sabiam? Só que é interessante pensar que Adão e Eva, sabendo que consumindo aquele prazer, eles receberiam como bônus algo chamado morte espiritual. Eles seriam expulsos do jardim, eles seriam afastados da presença de Deus. Olha de consequências, queridos. Agora percebe que nada desestimulou eles a provar de um prazer? Nada foi suficiente. Pode perder a família, pode perder o marido, pode perder Deus, pode perder a igreja, mas eu não abro mão do meu prazer. Não foi isso? Eu estou enganada? E tudo que Satanás queria, queridos, tudo que ele queria, era que o homem tivesse um prazer a sós. Vai, Eva, não precisa de ter Deus aqui nesse prazer, não precisa ter o seu marido, vai sozinha, vai com tudo, vai com força, experimente, não se prive nem de ser a primeira, de estar à frente, né? Aqui Satanás empodera Eva, empodera a mulher, para ser autossuficiente, independente, você não precisa de opinião de ninguém, não. Vá e desfrute de um prazer a sós. Na derrota, você e o prazer. Sem o marido, sem Deus. Interessante que nada desestimulou a mulher, né, desse momento de prazer, desse momento de apreciar. Depois que o homem e a mulher pecam, queridos, instala-se no coração do homem a cobiça, que todos aqui já ouviram falar na palavra de Deus. O que é a cobiça? A cobiça é esse desejo desordenado, esse desejo que se tornou descontrolado. E agora sim, Deus então cerca a árvore da vida, porque o homem não tem mais controle sobre si, não dá conta mais de dizer não. Antes ele dava, lembra que eu falei? Antes ele dava. Se Deus colocou no jardim, queridos, se Deus colocou no jardim algo que tinha aparência de prazer, mas que não era para nós desfrutarmos, é porque Ele nos criou com a possibilidade de dizermos não para prazeres de morte, para não desfrutarmos de alguns prazeres, e está tudo bem, e eu não vou morrer por isso. Você entende? Desejo intenso por coisas que parece que vão nos satisfazer, parece que vão nos preencher, parece que vão nos consolar, parece que vão nos gratificar, parece que vão nos trazer intimidade. Pornografia e masturbação, é isso que parece. Assim como o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, parecia que me tornaria como Deus. Em Eclesiastes 6 vai dizer assim, que todo o esforço do homem, todo o nosso esforço, ele é feito para a nossa boca. Contudo, o nosso apetite nunca se satisfaz. O que isso quer dizer, queridos? Que quando você tem um desejo, e você consome aquele desejo, ele não morre. Quando você tem um desejo de masturbação, de pornografia, e você cede aquele desejo, você diz, ok, entendo e me rendo a você, me rendo a esse desejo. Só que o desejo não some quando você cede a ele, muito pelo contrário, ele se fortalece na sua vida, dizendo, você viu quem te governa? É o seu desejo. Toda vez que você obedece a ele, ele fica mais forte dentro da sua vida. Falando, você viu quem governa você? Sou eu. O seu coração. O seu coração. E nós vemos nesse tempo, queridos, onde o mundo está falando assim, ei,
Viva o seu desejo, seja autêntico. Eu recebo isso todo dia no meu Instagram. As pessoas me falando assim: ei, Juliana, seja autêntica, volte para a homossexualidade, seja feliz. Ontem mesmo recebi um texto gigantesco de uma moça, falando: ei, deixa de ser, sabe, de fingir. Volte para a homossexualidade, seja você. Deus ama você. Ou seja, volte a ser governada pelos seus instintos e não pelo Espírito Santo. Olha a proposta, queridos. Volte a ser, seja governado pelos seus instintos mais primitivos, pelo seu coração. Só que a palavra de Deus, ela não fala: ei, ceda ao seu coração. A palavra de Deus fala: ei, enganoso é o seu coração. Mais do que todas as coisas, quem que conhece Ele? Quem o conhecerá? Por que Deus está falando isso, queridos? Porque o nosso coração, toda a imoralidade sexual, não começa quando você abre o computador para ver pornô. Não começa ali. Não começa quando você pega seu carro no final de semana e diz para sua esposa que vai viajar e vai nos pontos de prostituição. Não é ali que começa. Não começa quando você passou o dia inteiro no ritual para esperar 10 horas da noite para ir no seu quarto se masturbar. Não começa aí. A imoralidade sexual, ela começa aqui, ó. Coraçãozinho caído, aonde habita a cobiça, que é o desejo descontrolado. E a cobiça está ali atrás, falando assim: vai fazer. Deus já te perdoou? Já não te perdoou? Você não falou ontem que o perdão de Deus vem na frente? Pecado não está à frente. O perdão de Deus está à frente, Ele já te perdoou. E a cobiça está ali falando: não vai dar nada. Masturbação não faz mal para ninguém. É uma forma segura de não pegar doença. Eu ouvi isso ontem, que eu fiz uma live sobre masturbação. Um cara falou assim para mim: a masturbação é a forma mais segura de você não contrair doença. Eu olhei para ele e falei: lê do engano. Porque se a sua alma está adoecida, o seu corpo vai adoecer. Espere. Se você está controlado pelos seus desejos, espere. E a cobiça está ali atrás, falando: vai, você aprendeu a lidar com a culpa. A culpa não te pesa mais. Você aprendeu a viver debaixo de condenação. Se sentir envergonhado, se sentir indigno, já é familiar para você. Então vai, é só mais um dia que você vai se sentir indigno diante de Deus e depois tudo bem, você vai no culto, tá tudo certo. Estou mentindo? E na verdade, queridos, quem aprendeu a viver debaixo de condenação foi um cara no qual nós habitávamos, chamado Adão. Só que sob esse cara não estão as promessas de Deus. E a cobiça está ali. A cobiça, ela está dentro falando assim: olha, quem pode te salvar dessa carência é o pornô. A cobiça está ali dentro, falando assim: quem pode salvar o seu casamento é o swing. É vocês começarem a assistir pornografia em casal. Isso. A cobiça está ali falando: ei, quem vai te salvar dessa carência? A masturbação, a pornografia. Quem vai te salvar desse estresse? Vai. Então a cobiça está ali dentro, falando para você olhar para fora e encontrar, olha só, um Deus, um Salvador, que vai salvar você do seu tédio, que vai salvar você da sua carência, do seu estresse, da sua briga com a sua mulher, da sua pressão no trabalho. Então você precisa chegar em casa e se render ao seu ídolo, que você elegeu para salvar você. Toda imoralidade sexual é um ídolo que nós levantamos no nosso coração, é um ídolo levantado aqui dentro, aonde a gente aponta para fora e diz assim: ei, me salva do meu estresse, me salva da minha ansiedade, eu preciso desse consolo que está em você. Todo
toda imoralidade sexual, queridos, ela vem para tomar o lugar central nas nossas vidas. O lugar que era de Deus. E falar assim para você: em mim você tem satisfação, na pornografia. Em mim, na masturbação, você tem satisfação. Só que, queridos, Deus não deixou para um pecado nos completar. Não está no pecado essa possibilidade. Aí eu tenho que ouvir assim ainda, né? Vou tirar aqui, está calor, se importa? Eu vou tirar aqui, só um minuto. Faz favor, querido. Obrigada. É interessante que a gente tem que ouvir assim ainda, queridos, a respeito da masturbação, né? Mas não é uma forma que eu tenho para me conhecer? Porque é isso que estão falando nas escolas hoje, né? Pratique a masturbação para autoconhecimento. Querido, você não se conhece se misturando com o pecado, você se conhece olhando para Cristo. Se você quer se encontrar num pecado, pegou o caminho errado. Pegou o caminho errado. A cobiça aqui dentro do nosso coração, que aponta para um Deus lá fora. Que Deus? Uma pessoa, dependência emocional, uma prática, pornografia. Ela só tem dois fins. Ou essa cobiça, ela é atendida, e assim que é atendida, ela se fortalece, porque ela não some. Olha só, existe uma diferença básica entre desejo e necessidade, queridos. O desejo, quando a gente supre ele não se sacia, ele se torna forte. A necessidade, quando você sacia ela encerra. Quando você está com fome, é uma necessidade. E você come, você almoça. Eu almocei hoje muito bem num japonês lá. Comi como se não houvesse amanhã. Saciou minha fome, até agora eu não estou com fome. Agora, o desejo não, queridos. Toda vez que você cede ao desejo, você torna ele mais senhor da sua vida. A cobiça, ou ela é saciada momentaneamente e ganha força, ou ela é abandonada e ela enfraquece. Simples. E como eu abandono a cobiça? Não flerte com o pecado. Primeiro, é uma das primeiras coisas que Deus falou no meu processo há 9 anos atrás. Para de ser desonesta. Você fica olhando o Facebook, Instagram das suas ex-namoradas. E aí você vai dormir, você fica 4 horas fantasiando na sua cabeça relações com elas. Deixa de ser desonesta. Deus falou isso para mim, queridos. Como que eu não me entrego à cobiça? Se afaste daquilo que te cobiça. Se afaste daquilo que você não dá conta. Pelo menos por enquanto você não dá conta. Seja honesto. Não tente a Deus. Não ande no precipício, porque você vai cair uma hora. Inevitavelmente você vai cair. O desejo de Eva, ele tinha um objeto. O objeto era o fruto. E Eva, ela deposita no fruto a satisfação da sua alma. Como se quando a gente realizasse o desejo, a gente atingisse o alvo. Só que não. Ceder ao desejo vai despertar outros desejos. O problema de um desejo é que quando ele se realiza, ele deixa de ser desejo e se torna realidade. Depois que você acabou a prática sexual e moral sem Deus, acabou o desejo e agora vem o bônus, ou a resolução, se chama realidade. E a realidade traz o quê? Culpa, vergonha e segredo, os 3 pilares que sustentam uma vida na imoralidade sexual.
culpa, vergonha e o secreto. E ontem eu falei, acho que falei. Deus pede para que nós estejamos no secreto com Ele. Ei, vá para o seu secreto. Se ajoelhe, recorra a mim, fale comigo. Deus, Ele pede o nosso secreto para ter um ambiente de intimidade com Ele. Percebe aonde Satanás vem roubar a nossa intimidade com Deus, queridos? Naquilo que Deus quer, o nosso secreto. O que nós estamos fazendo no nosso secreto? Quem está sendo honrado no nosso secreto? Eu, através de preencher e saciar os meus desejos, ou Deus? Só que secreto para quem? Para quem que é secreto? Porque Deus está vendo e o diabo também. Então para quem que é secreto? Para o seu cônjuge? Pode ser, a vida inteira se pode esconder dele. Sua mãe pode esconder a vida inteira. Mas não esconde da sua consciência, que vai te culpar e vai te envergonhar diante de Deus. E aí você vai para um lugar chamado solidão. Por quê? Porque o pecado, ele te distancia da comunhão. E você, na solidão, não é na solitude, é na solidão, você pensa: meu Deus, se souber o que eu fiz antes de vir no culto, meu Deus, se souber o que eu faço, não me aceitariam nessa igreja, não me aceitariam nessa célula. Então eu preciso esconder. Esconder. Para ser amado, eu não posso me mostrar. Então, na verdade, quem as pessoas estão amando? Estão amando alguém que não existe. Porque quanto mais a gente esconde, queridos, menos a gente expõe a nossa vulnerabilidade, mais armadura a gente constrói para não ser visto. Porque existe um profundo sentimento de vergonha. Vergonha se o meu líder souber, vergonha se a minha mãe, vergonha se meu irmão, Queridos, eu recebo inúmeros pedidos de ajuda no direct do Instagram de perfil fake. O povo põe lá, Lu123. Tem um seguidor e segue uma pessoa, eu. E ela mesma se segue. Aí, vai lá, escreve um livro. Meu Deus, me ajuda, meu Deus, eu não dou conta da masturbação, eu não sei parar, eu não sei o quê. Na maioria deles eu só deleto e bloqueio, só, simples. Mas ontem eu respondi uma moça. Aí eu falei assim para ela: minha querida, a primeira coisa para você se livrar do vício sexual, vem para a luz. Se mostra a sua cara. Mostra o seu nome, quem é você? Eu não respondo perfil fake. Primeira coisa para você ser ajudado, tira essa armadura aí. Só que a vergonha não deixa. A vergonha não deixa. Porque eu posso não ser amado se você souber quem eu sou e o que eu faço. E eu falei para ela: Deus não age no oculto. Quem está agindo no oculto é o diabo. Porque Deus, Ele age na luz. E quando você verbaliza, quando você compartilha, quando você põe para fora, esse primeiro pilar do vício sexual, ele cai, queridos. E aqui ele já começa a pender, ele já começa a não ter tanta força quanto ele tinha antes. É como se fosse um quarto fechado, escuro. Escuro, completamente escuro, e você tateando nele, e de repente joga uma pedra no telhado e entra um facho de luz. Não é mais escuridão total. Começou a pender, entende? Compartilhar. Só que para isso você precisa abrir mão da vergonha. Só que a vergonha é um bônus que veio com o seu pecado. É um bônus. Vergonha diante de Deus, vergonha diante da família, vergonha diante da liderança. E aí nos seus próprios pensamentos você pensa: não tem jeito para mim, melhor sair da igreja. Melhor sair desse grupo. Não tem jeito para mim. E você impede de ser ajudado, você mesmo se impede de ser ajudado por conta da vergonha.
ou da culpa, que é o terceiro pilar. O que é a culpa, queridos? É um sentimento caído, como a vergonha. Quem nutre a culpa e a vergonha? A velha criatura. Porque a culpa e a vergonha não fazem parte da nova criatura. A culpa é a velha criatura com piedade dela mesma por ser falha, imperfeita e não dar conta de fazer tudo certo. E fica se autoflagelando, se punindo. Eu não consigo, eu não dou conta, eu sou isso mesmo. Gabriela, sempre, para sempre, você assim. Não dou conta, culpa é minha, eu não sei o quê. Uma emoção caída de um homem morto, uma velha criatura morta, dizendo: ei, eu tenho compaixão de mim. A culpa, queridos, é a velha criatura com compaixão da própria carne dela, que nunca vai fazer a vontade de Deus, porque não está na velha criatura fazer a vontade de Deus, ela não alcança. É Adão procurando as folhas de figueira para encobrir o seu pecado. Entende? A culpa é uma fuga. Uma fuga para quê? Para você não se prostrar com o rosto em terra e falar: Deus, eu sou esse miserável aqui, Deus. Eu aprendi a lidar com a culpa. Eu não me arrependo, Deus. Eu não sinto arrependimento. Eu não sinto que é errado, eu não acho que é errado. Deus me ajuda. Tira as escamas dos meus olhos, a cegueira espiritual que eu estou vivendo. Primeira coisa, queridos, para abandonar um vício sexual, seja ele qual for, é entregar esse ídolo que você levantou para satisfazer a sua vida, entregar esse ídolo diante de Deus. A mesma coisa para a dependência emocional. Deus me perdoe porque eu levantei essa pessoa para ser a minha fonte de plenitude, felicidade e satisfação. Deus me perdoe porque eu coloquei a pornografia no seu lugar no meu coração e eu ergui um altar no meu coração, onde todos os meus recursos, onde todo o meu tempo, onde todos os meus pensamentos são para essa imoralidade. Deus, remove do meu coração esse ídolo, toma o teu lugar, o teu trono na minha vida. Seja Senhor das minhas emoções, da minha sexualidade. Destronar o ídolo, queridos, diante de Deus. O viciado, ele se torna craque, queridos, em esconder o seu vício. Assim como a árvore que nós falamos aqui no início, não tinha aparência de culpa, não tinha aparência de morte, assim são os vícios sexuais, queridos. Eu escrevi um texto uma vez, que fala assim: sexo é uma conexão espiritual. Resumindo para você, é uma pergunta para a gente se fazer, antes de se relacionar com alguém. Essa pessoa que eu escolhi para me relacionar, ela tem Deus? Porque se ela não tem Deus, segundo a Bíblia, é uma pessoa morta. Como é fazer sexo com um morto? Estou pegando pesado? Pensa bem, queridos, começou a namorar, um cara não é da igreja. E para segurar eu vou ter que ceder, né? Para segurar o bofe eu vou ter que ceder. E aí vai. Faz tudo. Cede. Faz tudo que o cara quer. Só que sexo é uma conexão espiritual. A pessoa que você está se relacionando, se ela não tem Deus, diante de Deus é uma pessoa morta. Então, como é fazer sexo com um morto? Morto espiritualmente. Se ele não tem o Espírito Santo de Deus, está morto. E aí a gente se acostuma à migalha. A gente se acostuma a esse lixo que Satanás oferece, dizendo que é tudo de bom, que é plenitude.
Não, como assim? Aguardar o casamento? Você está louco? Só que olha a diferença, queridos, entre você se relacionar com uma pessoa que não tem Deus. Qual que é a base que sustenta um relacionamento onde Deus não está ali abençoando? O que sustenta? Porque o que sustenta o casamento, é claro que é a santidade e o esforço dos dois. Agora, o que sustenta um casamento é Deus. Deus é testemunha, Deus está ali abençoando. Agora, o que está por baixo, o que está no fundamento de uma relação sem Deus? Então, se não tem Deus, o que tem? Tem recursos humanos. E quais são os recursos humanos que a gente vai usar para conseguir continuar conectado? Porque se a cola não é o Espírito Santo, o que é? Lascívia. A cola é a lascívia. Porque no Éden, nós tínhamos o amor ágape, eros e o filéu, os três juntos em Deus. Só que com a morte espiritual do homem, esses amores, né, cada um na sua área, mas eles se desconectaram. E na queda, queridos, a única coisa que junta novamente esses três é o casamento. Só que Satanás vem com uma cola, uma sugestão chamada lascívia. Você não precisa casar, não. Tem uma colinha aqui para juntar tudo de novo. Só que não junta, o amor ágape não está ali. Pode estar o eros, mas o ágape não está, que é o amor sacrificial. E aí, já pensou, quando tiver um problema entre vocês dois, se de um lado tem uma criatura que é morta, Deus vai falar com quem? Vai falar com você que está vivo. Não é? Quem que vai ter que se sujeitar? Quem que vai ter que abrir mão? Quem vai ter que ficar com prejuízo? Deus só pode falar com você. Deus não fala com o morto. Espiritualmente falando. Ele não tem o Espírito Santo. A nossa conexão com Deus se chama Espírito Santo. E aí, para quem Deus vai falar no momento de uma briga, de uma confusão? Ei, fique quieto, fique com ônus, fique com prejuízo. Você não precisa estar certo sempre, não precisa ser tudo do seu jeito, não. Vai ser para você. Já pensou nisso? Esse era o intuito da árvore. Coma, tenha prazer, morra, passe a ter um corpo vivo, mas uma consciência morta. Uma consciência morta. Já falei muita coisa aqui. Eu tenho até que horas, pastor, só para me... Eita! Glórias! Tinha uma nuvem negra na minha cabeça ontem, queridos. Tinha um tic-tac aqui na minha cabeça, ó, tic-tac, tic-tac. Me perdoem por isso. Todos os meus relacionamentos, queridos, dentro da homossexualidade, os meus, ok? Foram de dependência emocional, que para mim é uma imoralidade sexual. Porque a dependência emocional não é amor, é idolatria. É você colocar o outro no lugar de Deus. Sem você eu não vivo, sem você eu não dou conta. Se você não for no culto eu não vou. Se você não for no chá de mulheres eu não vou. Já viu isso dentro da igreja, as amiguinhas? Se você não for na pizzaria eu não vou. Se você não estiver na minha vida eu morro. Todos os meus relacionamentos foram de dependência emocional. E no meu livro que eu tenho ali, eu conto 2 episódios onde eu quase morri por conta de não abrir mão do meu ídolo, que era uma namorada que eu tinha, garota de programa, que se relacionava 2, 3 meses, ficava longe, de vez em quando ela vinha e batia na porta da minha casa, que não era uma casa, era um quarto, que eu aos 17 anos de idade saí da casa da minha mãe, onde Satanás me disse assim: ei, você precisa ver sua privacidade. Vai para o mundo, vai, aluga um quarto. Aluguei um quarto no centro da cidade, onde o esgoto da cidade passava dentro do meu quarto. Ratos desse tamanho, circulando na minha casa. E eu ali usando cocaína, bebendo, emagrecendo. Emagreci 7 quilos, no período que eu usei cocaína. E ali
minha namorada, da qual eu me submetia, de vez em quando ela dizia, hoje eu vou. E eu esperava o meu Deus para me salvar de quê? Da minha solidão, da minha insignificância, da minha rejeição, da minha autorrejeição. Queridos, quando você não se ama, quando você não sabe o valor que você tem, você deita na cama de qualquer vagabundo. Você beija na boca de qualquer idiota. Você entrega o seu corpo, você se desnuda, você entrega a sua alma para uma pessoa que não tem Jesus. Quando você não sabe quem você é, você pega qualquer coisa para salvar você da sua carência. Quando você começa a se amar, quando você começa a entender que o sangue vertido na cruz foi pelo seu corpo, esse corpo aqui, ó, também. E sabe por que foi por esse corpo também? Porque lá em João, que eu não me lembro onde é que está, mas está lá em João, a palavra de Deus fala que a gente pode morrer em corrupção. O que é isso, morrer em corrupção? Morrer estraçalhado, ruim, zoado, com DST, morrer de qualquer jeito. A gente vai morrer de qualquer forma, mas morrer em corrupção. Mesmo assim, vocês serão em corpo ressuscitados e glorificados. Olha, queridos, o valor que Deus dá para esse corpo aí, que você deixa qualquer um botar a mão. A pornografia, queridos, ela é a antessala da masturbação. É difícil falar só de uma coisa e não falar de outra. Tem pessoas que vão direto à masturbação? Sim. Mas a pornografia, ela serve para estimular, para dar vazão depois ao seu prazer de alguma forma. Existe um ciclo do vício sexual. O ciclo começa aqui, onde eu já falei, no coração caído. Não começa quando você abre o computador para olhar site pornô. Começa aqui. Coração caído, buscando um Deus para me salvar. Me salvar do quê? Me salvar do meu estresse. Me salvar do meu chefe que me pressiona. Me salvar do meu dia mal. Me salvar da minha ansiedade. Percebe que são sempre emoções que a gente não quer lidar? Por que a gente não quer lidar? Porque a gente não aprendeu a lidar com elas de forma saudável. E são emoções que podem nos acompanhar a vida inteira. Estresse, ansiedade, carência, pressão. Só que em vez da gente aproveitar esse momento para desenvolver uma inteligência emocional e aprender a lidar de forma positiva com emoções negativas, o que a gente faz? A gente aprendeu a evitar, a gente aprendeu a fugir. Não, eu não quero sentir isso que eu estou sentindo agora, eu preciso de um momento de alívio. Como se o refrigério estivesse no pecado. Percebe que o ídolo, ele sempre se traveste de Cristo? Venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que o pecado diz? Venham a mim os que estão sobrecarregados e pressionados, que eu vos darei 20 segundos de gozo e de descanso. Não é assim? Você está escandalizado, querido? Não? Amém. O ciclo do vício começa aqui, coração caído, e depois vem para cá, fantasia. Eu, queridos, antes da minha conversão, eu fiquei 5 anos vivendo de fantasia sexual. Eu chegava da escola, me trancava no quarto, e ali eu ficava 4 horas, 5 horas por dia, pensando numa relação sexual com a minha professora, com a minha amiga, com a minha não sei o quê, com não sei quem. Fantasiando. Só que o cérebro não distingue o que é fantasia e o que é realidade. Você sabia disso, né? Então, a primeira vez que eu tive uma relação com uma menina, é como se eu
eu já tivesse tido aquilo várias vezes. Não me foi estranho, me foi familiar. Depois da fantasia, o que vem? Porque a gente se contenta com fantasia? A gente quer consumar. O pecado não se contenta com fantasia. O pecado quer sempre o máximo de destruição. E até ele não ver você separado da sua esposa, ele não vai parar. Lembra que nós falamos ontem? Um lugar chamado injustiça? A gente escolhe estar nesse lugar. A gente escolhe. E por que eu sei que a gente dá conta de lidar com os nossos desejos? Porque lá em Gênesis ainda, Deus fala para Caim, Caim, o desejo quer te dominar, não deixe. Domine você os seus desejos. Agora, sem o Espírito Santo, queridos, não é domínio próprio, é esforço. E esforço tem prazo de validade, até você não dar mais conta e explodir. Evitar, fugir, reprimir, não funciona. Pode funcionar momentaneamente, mas se você não trocar a intensidade como você mergulha no pecado por um mergulho em Cristo, não vai funcionar. Percebe o tanto de recurso, de tempo que a gente investe no pecado, na imoralidade, e aí quando é para Cristo a gente começa, não, mas eu preciso ver se eu vou poder ir. A maioria aqui pensou umas 15 vezes hoje, eu durmo ou eu vou lá? É uma boa proposta, né? Sábado à tarde. Mas você veio, glória a Deus. O pecado nunca vai se satisfazer até não conseguir o máximo de destruição na sua vida. E o ciclo segue, da fantasia a gente vai para a pornografia. Só que o pecado não se satisfaz em olhar, ele precisa consumar. Então da pornografia vai para a masturbação, é o ciclo do vício sexual. Acho que eu tenho um livro ali que fala disso. Eu tenho livros ali, querido, que é para você, não é para você ler para o outro. Sobre a ira. A ira é uma das bases, das raízes de toda imoralidade sexual. Por quê, Juliana? Porque se eu não sei lidar com a minha ira, e esse livro fala ali, e a gente não sabe, e aquele livro fala que a nossa ira é pecaminosa, porque ela é baseada numa justiça própria, é baseada no seu... Será que eu pisei em alguma coisa aqui, gente? A ira é baseada na sua perspectiva de justiça. Só que a nossa perspectiva de certo e errado está contaminada. E não sabendo, não conseguindo ou não querendo lidar com a ira e querendo fugir dela, fugir dessa emoção que a gente aprendeu a evitar e não lidar com ela, a gente vai para a imoralidade sexual. Só que o ciclo do vício ele não termina, ele não tem fim. Depois da masturbação, o que vem? As parafilias. Que é isso, Juliana? As antigas perversões sexuais, que hoje deram um nome bonito, parafilia. O que é parafilia? Pedofilia, bestialidade, necrofilia, coprofilia, efobofilia, barebaquim, tem 200 mil coisas. Masoquismo, submissão, dominação. Então não vai parar, entende que não vai parar? E qual que é a resolução disso? Vai encontrar o prometido, o que é o prometido? Paz. Só que na verdade o que tem lá é culpa e condenação. Porque não está no pecado te trazer a paz. Jesus ele fala, em mim vocês têm paz. Não no mundo, em mim. A paz é uma herança para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tanto a masturbação quanto a pornografia, o viciado, ele não é ligado na relação. E Cristo morreu pelas nossas relações. E Ele fala para você, ei, não precisa agradar, não precisa conversar, não precisa se esforçar. O viciado, ele procura o ato e não o outro. Ele procura o gozo e não a relação. É o sexo
no vazio, sexo no nada, sexo na derrota. Você fazendo sexo com quem? Com você. Que é lugar de mais derrota do que isso, queridos? E Satanás ainda nos convence que ali é um lugar de consolo. E a mente cauterizada, ela não entende que Deus quer que ela desfrute sim de um prazer sexual, mas dentro de uma relação onde Deus está ali abençoando, onde você não está se relacionando só com o corpo do outro, onde é uma relação de alma, corpo e espírito. É um gozo espiritual, queridos, não é só carnal. Só que o domínio próprio, a palavra de Deus diz que é um dos gozos do fruto do Espírito, ela vem justamente contra o que a masturbação fala, é gratificação agora, não vai para casamento, é agora. E domínio próprio fala justamente o contrário, ei, agora não, calma. Não precisa ser agora, e você não vai morrer de falta de moralidade, se acalme. Ninguém morre de abstinência de imoralidade, tá? Só para avisar. Pode dar ruim, dá ruim mesmo. Porque é um vício. Abstinência. Quem aqui já foi viciado em alguma coisa? Eu fui viciado em umas 50 coisas. Pessoa, né? Ativismo, cocaína, cigarro, bebida, já fui viciado em um monte de coisa. E vou te dizer, queridos, aqui eu não estou falando que não é necessário, mas eu nunca fiz um tratamento, uma terapia para isso. Foi Jesus puro na causa, eu não caguei de mim. É Jesus puro na causa, querido. Porque quando você entende, quando a sua mente renova, e você entende que você está sendo escravo daquilo, que aquilo está te afastando dos propósitos de Deus, você não quer mais isso para você, você entende que você foi chamado para uma coisa muito maior, e você não vai mais se contentar com o migalha que Satanás vem numa bandeja oferecendo para você. A masturbação, ela vem como uma fuga da realidade, onde eu não penso em nada, eu não preciso performar, eu não preciso agradar, e eu vou me consolar. E eu vou dizer uma coisa para vocês: o que mais tem acontecido nas igrejas hoje é a masturbação e a pornografia por gratificação. Eu sou o cara, eu trabalho, eu me esforço, eu me dedico, eu atendo, eu cuido, sabe? Eu preciso desse momento de alívio. Se gratificando no pecado. E eu falo isso porque atendo muitos líderes e pastores. Juliana, mas eu trabalho tanto. Eu preciso ser um cara, eu preciso ser um pastor, eu preciso ser um líder, eu preciso ser um pai de família, muita responsabilidade. E aí vai relaxar onde? Aonde é familiar. Familiar para quem? Para a velha criatura. A velha criatura tem uma fidelidade com o pecado. Ela não vai querer relaxar em Deus, ela vai querer relaxar no pecado mesmo. Muitas meninas viciadas em pornografia, para quê? Para aprender a performar como o namorado quer. E aí vem me falar que é virgem. Juliana, eu sou virgem, eu tenho meu ímã. Já fez sexo oral, sexo anal, fez tudo, só tem o ímã e acha que é virgem. A maior janela de viciados em pornografia é adolescentes de 12 a 17 anos, que estão ali performando para quando tiverem encontro com o namorado, performar que nem as meninas que trabalham, as mulheres que trabalham em filmes pornô. Por que isso acontece, queridos? Porque muitas vezes nós como igreja e nós como família estamos sendo omissos e não falando de sexo, não falando de sexualidade, nem nas nossas casas, nem nas nossas igrejas. E eles vão aprender. Eles vão aprender. Só que vão aprender da forma como o mundo está falando que é o certo. E aí a gente pensa que quando o nosso filho
14 anos eu vou chamar ele para uma conversa e vai resolver. Queridos, não vai. Não vai. A gente precisa, já estou encerrando, você aguenta mais 5 minutos? Não aguenta? Não aguenta? 2 minutos. Sim? Amém? 5 minutos a pastora me deu. A gente precisa identificar os nossos gatilhos, queridos. Algo que é muito importante de falar aqui. O que são gatilhos? São emoções que antecedem a queda. Quando você pensar assim, quando você tiver uma queda sexual, em nome de Jesus você não vai ter, amém? Mas se tiver, ou as que você já teve, tenta recapitular e tenta pensar qual era o seu estado emocional antes da queda. Como que você estava se sentindo? Pressionado no trabalho, estressado, carente, solitário, entediado? Como que você estava se sentindo? Isso são os gatilhos que a gente aprendeu com o velho Adão, com a velha natureza. A gente aprendeu a responder a essa emoção sexualmente. E aí construiu-se um padrão de toda vez que eu me sinto solitário, eu vou para a masturbação. Toda vez que o meu chefe briga comigo, eu vou para a pornografia. E a gente criou ali um vício emocional de responder sexualmente da mesma forma a determinadas emoções. Está entendendo? E você não precisa estar vendido nisso, querido. Não precisa. Então, como que você se sente antes de acontecer isso? Juliana, eu percebo que é quando eu estou carente, sabe? Eu quero um toque, eu queria um abraço. Você não tem uma pessoa para você ligar e falar assim: ei, olha, eu não quero cair na pornografia, mas eu preciso de um abraço. Posso ir aí? Olha a vergonha sendo destronada. Olha a vergonha sendo destronada. Preste contas para alguém. Abra o seu coração para alguém. Fale: eu tenho esse problema. Posso prestar contas para você uma vez por semana? Pode. Posso, quando eu estiver assim, ruim, ligar para você para não cair? Pode. E o pilar da vergonha cai por terra. Percebe, queridos? Já estou encerrando. O vício, ele é uma repetição de hábitos para a gente não entrar em contato com aquilo que a gente não quer, ou com aquilo que nos causa dor. Eu vou dizer para vocês um disparador dos vícios sexuais: abuso sexual. Um grande disparador. Quem sofreu abusos na infância sabe do que eu estou falando. Eu sofri também. Além de tudo que aconteceu, que eu conto no meu livro: rejeição, entre outras coisas, abuso sexual fez parte do pacote. E o abuso, ele entra na sua vida e ele fixa você num tipo de prazer. Ou prazer anal. Ele fixa você num lugar e ele diz que o prazer é só daquela forma, daquele jeito. Ele distorce a sua visão do sexo, do outro, da sexualidade. O abuso, ele fala que você é só um objeto, que pode e deve ser subjugado pelo outro. Algumas pessoas vão para a hipersexualidade depois do abuso, ou seja, se tornam extremamente erotizadas ainda na infância, com pornografia, masturbação. Outras vão para o outro extremo e se tornam totalmente fechadas. Totalmente atrofiadas. Atrofiadas na sua masculinidade, atrofiadas na sua feminilidade. Isso foi uma coisa que aconteceu comigo. Uma das causas pelo qual eu não desenvolvi totalmente a minha feminilidade. Porque a vítima do abuso, enquanto mulher, criança, menina, quando sofre um abuso, ela entende na mente dela
de forma errada, que ela foi responsável por um olhar de interesse, que ela foi vulgar com 7 anos, 9, 5, que ela chamou atenção porque ela é vulgar. Aqui se instala um sentimento de culpa muito grande. Só que essa criança cresce na cabeça dela falando assim: eu não posso ser feminina, eu não posso ser bonita, porque eu não posso chamar a atenção novamente de um abusador. E se fecha no moletom, esconde os seios e vive, se enfeiando, de todas as formas que vocês já sabem. Não se cuidando, não cuidando da sua saúde, não cuidando do seu bem-estar, não cuidando do seu corpo. A culpa, ela faz com que a gente olhe para a gente e se sinta indigno. Só que quando a gente acessa os motivos pelo qual nós estamos nesse vício, que eu já falei aqui alguns para você, quando a gente acessa os motivos pelo qual nós nos entregamos, nós cedemos, nós passamos a ter escolha, queridos. E nós temos material agora para olhar para a nossa história, fazer as pazes com ela e ressignificar algumas coisas que não saíram muito bem na nossa vida, na nossa família, na nossa infância. Vou encerrar lendo aqui e aí a gente vai orar. Romanos 6, onde diz assim: portanto, não permita que o pecado continue dominando o seu corpo, fazendo que você obedeça aos seus desejos. Não ofereça o seu corpo ao pecado como um instrumento de injustiça. Antes, se ofereça a Deus, que voltou da morte para a vida. Ofereça o seu corpo a Ele, como instrumento de justiça. Porque o pecado não vai te dominar, porque você não está mais debaixo da lei, mas você está debaixo da graça. Você está debaixo da graça de Deus. Em Tito 2, 11 e 12 vai falar assim: a graça te capacita, a graça te ensina a dizer não para as paixões do mundo e as imoralidades presentes, e viver de maneira justa, santa e piedosa diante de Deus. Amém, queridos?